Programa Arrojo na Vida. Oferecimento Verdale, o novo sabor natural da carne vegetal. Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um programa Arrojo na Vida, a consciência é o caminho. E eu fico esperando aqui, não ansiosamente, porque também não gosto de falar essa palavra ansiosa, mas fico feliz e presente aqui para vocês, trazendo assuntos maravilhosos para o seu despertar, para o seu fluir na vida, para o seu desenvolvimento espiritual, emocional, físico, financeiro e nos seus relacionamentos também. Hoje, no nosso programa, nós vamos trazer assuntos maravilhosos. Você sofre de insônia? Você entende o que realmente acontece quando você dorme? Será que é perda de tempo dormir? O que será que os sonhos também trazem para a nossa vida, para a nossa saúde? O que eles representam? E por que será que é tão importante a gente dormir? Não somente para o nosso corpo físico, emocional e espiritual, mas também para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, no nosso quadro Lugares que Curam, a gente vai falar sobre medicina do ambiente com a minha querida amiga Arlete Menegatti, que é especialista nessa área. E no quadro Virando a Página, a gente vai relembrar a sua infância e como era dormir na sua casa, no seu quarto, ou com os seus pais, ou com um dos pais, ou com os seus irmãos. Você se sentia seguro dormindo na sua casa? Esse assunto é um assunto extremamente importante, porque se você vivenciou histórias difíceis na hora de dormir quando você era criança, talvez isso se reflita no seu sono de hoje. Então, gente, a insônia, ela não é só um mal para a sua saúde física e emocional, mas ela também prejudica o seu desenvolvimento espiritual. E no nosso quadro Saúde Integral, eu vou explicar como isso acontece. Então vamos aprender que o sono não só relaxa, mas também é uma grande oportunidade da gente ficar um pouquinho lá no mundo espiritual e um pouquinho aqui nesse plano físico com consciência. Gente, no nosso quadro Virando a Página de hoje, eu quero perguntar para você o que você se lembra sobre quando você era criança, como você dormia, com quem você dormia, com os seus irmãos, com os seus pais. Tudo isso, se você não sabe, influencia na sua vida hoje. Se você tinha, de repente, medo de dormir porque você se sentia só num quarto, ou você sentia que o lugar que você dormia não era um lugar seguro, ou você sentia que você precisava ir dormir na cama com os seus pais porque era extremamente importante a sua presença na vida deles. Eu tive uma amiga que ela é cigana. Eu ia falar era, porque eu não a vejo mais. Muita gente tem preconceito com relação aos ciganos. Eu estou falando dos ciganos mesmo, de origem cigana. Ela sempre me falava, Simone, o casal precisa ter privacidade. Os meus filhos não dormem na minha cama, não dormem na nossa cama, não entram no nosso quarto. Os nossos filhos sabem que nós, como marido e mulher, nós temos a nossa vida e que criança não deve dormir com os pais. E eu ficava sempre aprendendo com o que ela falava. E agora eu pergunto a você, né? Quando eu começo a me lembrar, por exemplo, da minha infância, vou contar um pouquinho dos medos que eu tinha quando eu era criança. Primeiro que o meu quarto era muito longe do quarto dos meus pais.
Segundo, que eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Então, eu ouvia coisas ou eu via coisas, né, inclusive espirituais, mas eu não sabia o que era e às vezes eu acordava com medo, tinha pesadelos. Então eu ia buscar os meus pais, né, atravessava a casa, que para mim, como criança, era uma distância enorme, atravessava a casa, batia na porta e falava, eu tô com medo, posso ficar um pouco aí, né? Então eles me deixavam ficar um pouco com eles. E assim, quando eu dormia de novo, voltava a sentir segurança, obviamente eu voltava para a minha cama. Então, o dormir desde criança é muito importante. É muito importante sentir segurança dos pais. Então, por exemplo, às vezes eu acordava pela manhã e o meu pai tinha saído para trabalhar e a minha mãe tinha saído para comprar alguma coisa, né? E deixava a gente, eu e meu irmão, em casa, fechados, né, para a gente não sair. E eu ficava com uma sensação de, onde foi minha mãe, né? Eu tinha esse medo, às vezes, de dormir, com medo que quando eu acordasse, a minha mãe tivesse, de alguma forma, saído e deixado a gente sozinho lá. E isso, com o tempo, conforme eu fui evoluindo e buscando compreender o porquê, às vezes eu não conseguia dormir, ou tinha medo de dormir, não é? Então, o medo de dormir pode vir de traumas de infância, pode vir inclusive do nosso desconhecimento, que muita gente fala do medo da morte. Ou, para quem já vivenciou isso, você sair do corpo, você se desconectar, sentir que o seu corpo físico está aqui, mas o seu corpo sutil, ele descola do corpo porque ele fica no plano espiritual. Então, no fundo, nós vivemos entre o plano espiritual e o plano físico. Quantas vezes você já sentiu em projeção astral, que esse é o nome, quando você se projeta de forma madura, consciente e sábia, você se projeta do seu corpo e vai conscientemente estudar no plano espiritual, vai trabalhar. Eu já me vi trabalhando várias vezes no plano espiritual. Quem tem memória, quando volta dos sonhos, fala, mas isso é sonho? Isso eu estava realmente projetado? O que é isso? Então, nas projeções, quando a gente dorme, a gente sente muito como se isso fosse real. Não é um sonho. Então, eu tenho projeções, ou tive projeções, que eu me lembro em detalhes, porque eu vivenciei isso. Não era simplesmente um sonho, né? Então, muita gente acha que dormir é algo simplesmente para o corpo descansar. Não é. Nós vivemos entre o plano espiritual e o plano físico. E dormir é extremamente importante para a gente se nutrir do plano espiritual. Porque se a gente ficasse aqui só no plano físico, o nosso corpo e também a nossa estrutura sutil não daria conta, não aguentaria. Então eu pergunto para você, você quer realmente ter consciência da importância de dormir? Você quer realmente ter dicas importantes para você ter aí no seu quarto, para você saber como você pode preparar o seu quarto para dormir? Quando começa, por exemplo, escurecer, eu faço esse ritual para mim na minha casa, né? Eu acendo as luzes do meu quarto, que eu tenho uma luz mais clarinha, uma luz mais verdinha, e já deixo aquele ambiente se preparando para me receber quando eu chegar perto. Também tenho óleos essenciais, tenho florais, tenho aura-soma, né? Procuro ter livros gostosos de ler ao lado da minha cama, não ligar a televisão. Então, todas essas dicas são importantes para que a gente respeite o nosso sono, né? E quando você respeita o seu sono, você faz oração, você tem consciência dessa mudança que você faz do plano físico para o plano espiritual, então você vai começar a dormir melhor e vai começar também a perceber que enquanto você dorme, você se desenvolve. Então vamos aprender mais ainda sobre isso.
Hoje você vai aprender o que é a medicina do ambiente com Arlete Menegatti, que é minha super amiga, que fez a medicina do ambiente em 2 apartamentos meus e que muda tudo na sua vida, gente. Então vamos aprender a observar, num primeiro momento, como é que está a sua casa. E isso não depende de dinheiro. Né, Arlete? Bem-vinda, obrigada, minha amiga, por ter vindo de São Paulo até aqui para gravar esse programa e para ensinar as pessoas sobre algo que muita gente acha que é o Feng Shui, né? Que é o Feng Shui, que põe um baguá aqui, põe uma velhinha ali, mas não é isso que a gente vai falar, não. Então, eu gostaria que você explicasse o que é a medicina do ambiente. Bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, minha grande amiga, para falar de algo tão importante e tão gostoso, né, Simone? A medicina do ambiente, ela estuda a relação entre o ser humano e o espaço que ele vive, o espaço que ele trabalha, porque é fácil compreender que o ser humano, ele atua, ele interfere no ambiente. Mas o que pouca gente tem consciência é que o ambiente, o espaço nos influencia e muito mais do que a gente pode imaginar. A Simone já sabe, né? Já tem uma experiência grande com isso e são muitos os fatores que influenciam. Então, para a medicina do ambiente, a gente trabalha, ela é multidisciplinar. Então a gente trabalha com muitas ferramentas, né, Simone? Quando ela falou disso eu me lembrei, tem um livro que se chama Casas que Matam, né? Isso mesmo, isso. E daí a gente fala, oi, casa me mata? Pois é, gente, pode ser que a casa adoeça, né? Tem casas que realmente prejudicam a nossa vida, tem gente que fala, puxa, mudei a minha empresa de lugar, aluguei uma casa tão linda, maravilhosa e depois que eu coloquei a empresa naquele lugar, a empresa começou a ir mal. Ninguém nem imagina que isso pode ter influência realmente do local, né? Muito. Então, quando a gente fala numa casa agradável, num ambiente saudável, nós não estamos falando apenas esteticamente. É claro que é importante, né? A estética, ela é harmoniosa, ela é agradável, mas tem mais fatores, né, que interferem. Então, as energias telúricas, por exemplo, do subsolo, que pode ser um veio d'água que exista naquele terreno, ou algumas redes, rede Hartmann, Cury, enfim, tem várias redes, né? São como que canais de acupuntura do planeta. Então, não que eles sejam prejudiciais, mas são frequências muito fortes para o ser humano. E você não deve passar mais de 4 horas naqueles pontos. Então, alguns locais importantes, como a cama, onde ela está posicionada, uma cadeira, uma poltrona que você trabalhe, que você veja filme, que você fique muitas horas, é muito importante que esteja num ponto neutro da casa. Porque, como eu disse, não é um problema a rede, mas a intensidade dessa frequência, ela acaba desequilibrando e mexendo com o nosso sistema imunológico. Então, o que você tem uma propensão, uma doença que você tem a propensão a ter, ela se desenvolve com mais rapidez e com maior facilidade. Porque nesses pontos o seu sono não fica saudável. Olha que interessante, a gente falando hoje sobre sono, sobre insônia, vai ter muita dica sobre isso. Isso mesmo. E não só, né, aí eu estou falando da energia telúrica, mas todas as imagens que existem no ambiente, elas estão influenciando, ou pela mensagem que ela traz, seja ela de uma maneira inteligível, fácil de se perceber, ou até imagens abstratas. Você já parou na frente de uma tela, de uma imagem, de uma obra de arte, ficou olhando e parou para sentir como é que é quando você olha? Então, o que eu falei, vamos pensar numa tela abstrata, porque quando tem uma imagem é mais fácil de ler, mas uma tela abstrata, para na frente dela e vê o que ela incita em você, né? Qual é a emoção que ela está trazendo, qual a memória que ela está trazendo. E isso vai estar acontecendo com você
Sempre, não que você toda vez que passar em frente a essa tela ou essa escultura, você vai ficar pensando nisso, mas isso já está atuando como frequência e no seu inconsciente também. Então, quando você passa por ela, é como se desse um gatilho, né, nessa frequência. Aí a minha pergunta é, são emoções agradáveis? São saudáveis? São positivas? São memórias positivas? Porque se não for, não é interessante ter essa peça aí. Sim, guarda muitos objetos, pequenos objetos e às vezes tudo amontoado, é muita coisa, né? E daí é a parede vermelha com aquele monte de objeto, com um monte de plantas e com um monte de roupas, tudo misturado, né? Pilhas de coisas, né? Então, a gente já falou sobre isso, é importante colocar, gente, parece que a bagunça é algo ingênuo, né? Algo simples. Numa casa, a bagunça, o significado, se fosse para dizer em uma palavra, qual o significado de bagunça? É confusão. Ou seja, é falta de lucidez. Geralmente, quando uma pessoa tem durante muito tempo, em muitos pontos da casa dela, muita desorganização, muita bagunça, ela provavelmente está numa fase da vida dela que ela está perdida, está confusa, né? Então, o que é interessante na medicina do ambiente? A primeira coisa, a gente faz um diagnóstico, né, da vida da pessoa nesse momento, então quais os desafios que ela está vivendo, quais as dificuldades, quais as facilidades. E aí, como existe essa interatuação, né, afeta o outro, após essa leitura, esse diagnóstico, a gente trabalha fora, né, no plano externo, para startar um processo interno na pessoa. Então, se é um momento que ela está com muita dúvida, confusa em algumas coisas, a gente vai trabalhar o que? A organização. E quando você vai organizar, você vai ver quanta coisa que não é necessária, mas e está aí na sua casa. Como eu disse, tudo tem um motivo, é uma manifestação. Não tem um objeto que esteja na sua casa hoje à toa. Tem algo ali. Por que que isso está ali ainda? Então, gente, eu vou pedir para a Arlete agora nos ajudar no quadro Saúde Integral, porque eu quero que ela nos dê dicas sobre como deixar um quarto bem gostoso para a gente dormir bem. Então, se você puder, vai ser muito importante. Então, pega uma caneta e um papel aí e a gente já vem. Gente, eu vou dar uma dica muito importante para vocês agora. Como eu já falei, eu adoro óleo essencial. Óleo essencial é feito para a gente inalar e para a gente colocar na pele. Óleo essencial vem de frutas, flores, sementes, cascas, né, das árvores. E o óleo essencial ele é maravilhoso porque ele tem diversas funções para a nossa saúde. Misturado com a ozonioterapia, nós temos aqui os óleos ozonizados Arati. Eu vou falar a função de cada um e os que eu gosto mais. Esse aqui, vou começar agora de trás para frente. Esse aqui é um óleo maravilhoso, porque esse óleo, gente, ele é melaleuca e canela. Ele é muito indicado, principalmente para os homens que estão com queda de cabelo, mulheres também. Para enfermidades como fungos, micoses, bactérias, evita a queda de cabelo. Esse aqui é maravilhoso para queda de cabelo. Vocês vão ver como o cabelo começa a crescer rápido. Esse é o que eu uso bastante, porque esse é o único óleo que pode pingar na boca. Então, às vezes você está com tártaro, ou você tem uma gengivite, ou, por exemplo, quer aumentar a sua imunidade, tem problemas e dores de garganta, esse óleo de oliva e menta pode ser colocado na boca, na mucosa da boca. Esse óleo de arnica e cânfora eu amo, porque esse aqui é para todas as dores, dores musculares, né? Você que tem dor nos joelhos, nas articulações, nos músculos, ele é maravilhoso para passar dor. E vou falar para você, testa e depois você me fala
se funciona mesmo, porque eu tô dizendo para você, todo mundo que eu dei de presente esse óleo falou, Simone, o que é isso? E é muito bom, eu tô falando porque eu uso. Depois vem o óleo de copaíba e camomila. Esse óleo é indicado para estrias, para quelomas, para firmar a pele e principalmente para você que tem rachaduras nos pés. Muita gente tenta usar hidratante, tenta fazer um monte de coisas e não resolve. Esse óleo é maravilhoso para quem tem rachaduras para os pés. E finalizando agora com esse óleo que todo mundo precisa para tirar manchas, cuidar das rugas, né? É o óleo que vocês estão vendo aqui que tem rosa mosqueta, semente de uva e camomila. Então ele é indicado para anti-idade, anti-rugas, é firmador, para quem tem acne e manchas também. Então, gente, é um kit completo que você precisa ter na sua casa. Eu tenho o meu, então é só você ter o seu também. Depois você me conta, me manda lá no meu Instagram o que vocês acharam desse óleo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E no quadro Saúde Integral de hoje, como eu já falei sobre a insônia, nós vamos ter dicas como a medicina do ambiente pode deixar o seu quarto uma delícia para você dormir. Então agora de volta com a Arlete Menegatti, que é especialista em medicina do ambiente, nós vamos falar sobre o quarto, que é um lugar tão importante, né, Arlete? Nós passamos tanto tempo da nossa vida, quase 12 horas por dia, a gente passa dentro de um quarto. Quais as dicas que você pode dar para que um quarto seja como ela mesma fala, um vem em mim? Adoro essa frase. Aquele tapete vem em mim, aquela cama vem em mim, aquele travesseiro, né, que abraça. Como a gente pode melhorar nosso quarto para dormir? É isso mesmo, Simone, porque o sono é de extrema importância. Se a gente não dorme bem, a gente não tem energia para trabalhar, né? A gente fica mais irritadiços, intolerantes. Então, o quarto é algo que a gente dá muita importância na medicina do ambiente. E tem algumas coisas que são fundamentais. Eu vou dar aqui as dicas que são fáceis, né? Que todo mundo em casa pode fazer, que é uma coisa importantíssima, escuro. O quarto tem que ser o mais escuro possível. Isso é simples, né, Simone? Vou falar uma bem importante, que você tenha um band-aid. Band-aid? Você a Arlete descobre para quê? Band-aid. Não sei. Não sabe, não gente. Sei. Sabe o ar-condicionado que às vezes você liga e fica aquela luzinha? Ai, que ótimo! Eu ponho band-aid quando eu viajo. Perfeito. Aquela televisão que quando às vezes eu estou num quarto de hotel e eu não sei onde desliga com internet ou com, sei lá, né, os canais que passam. Eu ponho band-aid, eu levo band-aid, eu ponho para tampar aquela luzinha única, vermelhinha, verdinha. Excelente. Você sabe que aí você entrou num outro item super importante, que é o eletromagnetismo, que tem no quarto e que é muito prejudicial. Então, quando você puder do ar-condicionado, não dá, porque muitas vezes você liga. Mas TV, aparelho de som, tirar da tomada Wi-Fi. Tirar da tomada mesmo? Tirar da tomada mesmo. Aí não vai ter luzinha vermelha, não vai precisar do band-aid da Simone. E principalmente, agora ninguém vai gostar, mas eu preciso falar que é de extrema importância. Não ficar com o celular ligado próximo a você. Porque o celular são ondas eletromagnéticas e são micro-ondas. É extremamente prejudicial e é um estimulante mental fortíssimo. E o que está acontecendo? A maioria está dormindo na cabeceira. Sim. Então, o número de tumor cerebral é gigante hoje. Só que ninguém fala isso pelo óbvio, né? Gente, tanta coisa legal para a gente falar, mas a Arlete vai vir ao nosso programa com certeza mais vezes. A Arlete é especialista então em medicina do ambiente, também em constelação familiar. Vocês têm aqui as informações da Arlete e também ela dá cursos, não é? Que vale a pena você conhecer. Arlete, muito obrigada. Eu que agradeço. E que muitas casas cada vez mais possam ser casas que curam com plantas, né? Ter muitas plantas em casa faz muito bem. Mas ela vai voltar uma outra oportunidade para falar sobre isso. Isso, posso vir para falar de plantas, que eu amo. Nossa,
Será que pode ter planta no quarto? Já vou deixar essa pergunta para você. Só para ela voltar aqui. Muito obrigada. Ótimo. Parabéns pelo seu trabalho. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Gente, eu amei o programa de hoje porque nós aprendemos muito que dessas 24 horas que nós vivemos, entre aspas, 8 horas, né? Cada um dorme aí 8, 12 horas, 7 horas, 5 horas, mas esse tempo que nós passamos dormindo pode ter uma qualidade maravilhosa para o nosso desenvolvimento. Espero que você tenha gostado de todas essas informações. E eu não vou finalizar hoje com uma frase de cura, mas eu vou finalizar com um texto de um autor desconhecido que faz a gente refletir sobre o nosso despertar. Pessoas despertas são indomáveis, intuitivas e possuem a serenidade para olhar a vida com os olhos da alma. São pessoas que passaram por situações difíceis, viram sonhos não se concretizarem, tiveram que se despedir de quem amavam e viram a vida colocar à prova toda a confiança em si mesmas e na sua crença no bem. Ainda assim, curaram cada ferida com sabedoria de quem acolheu a dor como uma sábia conselheira e optou por guardar os seus ensinamentos ao invés de um acumulado de mágoas e desilusões. Por isso carregam um certo brilho no olhar, uma presença cheia de luz e de carisma e uma aura de aconchego que não passa despercebida. São pessoas que não seguem o grande coletivo, não têm medo de parecerem ridículas por acreditarem no invisível e cuidam da sua energia, da sua mente, da sua alma e do seu coração como um templo a ser cuidado. Uma pessoa desperta aprendeu a honrar a si mesma, ama quem é, tem orgulho da sua trajetória, já não dá mais poder para as críticas ou julgamentos, assim como tão pouco perde seu tempo julgando os demais. Sabe que todos estamos entre a inconsciência e o despertar, e esse processo é algo sagrado e individual. Todos têm o seu tempo e seus próprios despertadores. É esse motivo que a pessoa desperta e agradece por tudo e todos que passaram por sua jornada, os que a amaram e os que a despertaram, porque é inevitável. Ninguém pode viver para sempre na dependência, na insegurança ou adormecido de si mesmo. Às vezes, a vida vai mesmo nos chacoalhar para que despertemos para a nossa força, para o nosso poder, para a infinitude que habita em nós. É isso que traz a segurança da pessoa desperta. Não a segurança que menospreza a cautela, mas sim a segurança de quem está em ser quem é e que fez de si mesma um lugar de paz para se viver. Uma pessoa desperta ajuda a despertar o mundo. Gente, espero que vocês tenham aproveitado esse texto e todo o programa. Eu estou muito feliz que nós podemos estar aqui todos os sábados. E para você que me segue no Instagram, me mande lá no direct qual é o assunto que você quer ver abordado, qual a sua pergunta, e eu vou desenvolver isso aqui em cada programa especial que é para você. Bom final de semana, um grande beijo e até o próximo programa.